Preparem o coração de vocês, a mente e todo o seu corpo, que hoje vai ser algo muito especial. E eu sempre, antes que eu inicio, né, uma aula, eu oro e eu falo assim, Senhor, que o Senhor esteja me usando, esteja abençoando cada vida, trazendo cada vida para esta aula, que precisa dessa transformação dada por Ti. Que de mim mesma não tenho muito a oferecer. Mas Deus nos usa quando a gente se coloca como instrumento nas mãos dele. Porque nós Amém. trabalhamos aqui o tripé do viver, então não tem como deixar o Espírito Santo, a nossa espiritualidade de lado, senão não há como ter um bem-estar integral, que é esse o nosso objetivo para nos tornarmos mulheres de referência, onde nos encontrarmos. Ao final da aula, vai ter algo muito especial. Vamos à nossa aula. Resolva o passado. Uma frase bem forte, né? Já não basta o meu presente, eu ainda tenho que pensar no meu passado, porque o teu passado, ele pode estar te aprisionando de tal forma que você não consegue avançar no presente. Esse é o nosso tema de hoje, liberando o peso do passado para viver plenamente o presente. Estudos na área de desenvolvimento humano indicam que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que possuem um profundo autoconhecimento. E é o que nós temos feito desde a primeira aula, empoderando vocês com conhecimento. Lidar com os eventos passados, especialmente aqueles que nos afetam negativamente, pode ajudar na cura, crescimento pessoal e na construção de relacionamentos saudáveis. E eis aqui algumas razões pelas quais é muito importante resolver o nosso passado. Resolvendo o nosso passado, nós vamos promover esse autoconhecimento que nos empodera, nos permitindo ter melhores tomadas de decisões, escolhas diárias e também viver melhor a nossa vida. Então, o que o autoconhecimento nos promove? Refletir sobre o passado, ele nos permite entender melhor quem somos, como nossas experiências moldaram nossas crenças e comportamentos atuais. Quando você olha para trás, tudo que você viveu, com quem você viveu, as tuas referências, as primeiras impressões da vida, você consegue entender melhor o porquê que você é e age da forma que muitas vezes você age. Não existe uma outra maneira de você se autoconhecer se você não buscar tudo que você viveu lá atrás. E isso nos dá a oportunidade de identificar padrões negativos ou traumas não resolvidos, que possam estar nos limitando e de encontrar maneiras de superá-los. O comportamento padrão, que quando nós olhamos para as nossas famílias, o ambiente onde a gente viveu e cresceu, é muito importante a gente se atentar a isso. Porque, como foi falado na aula passada, nós precisamos entender, respeitar e agradecer por tudo que nós vivemos, sendo eles bons ou ruins. Só que com os negativos, a gente vai aprender a nos melhorar. Então, para vocês entenderem como é importante refletir sobre o passado. E para refletir sobre o passado, obviamente, a gente tem que voltar para lá. Já falei aqui que o nosso cérebro é atemporal. Então, quando você volta nas suas memórias do passado, para o teu cérebro é presente. Ele vai entender que aquilo é real, que você está vivendo tudo de novo. Devido a isso, nós não gostamos de voltar para o passado, porque nós vamos sofrer de novo. Nós vamos ativar aquelas dores. Mas não existe outro caminho, mais uma vez eu afirmo. Se você quiser avançar, crescer e promover o teu autoconhecimento profundamente, você precisa refletir sobre o que você viveu lá atrás. Curar feridas emocionais. Resolver o passado envolve enfrentar essas feridas, processar as emoções associadas a elas e buscar a cura necessária. Processar as emoções associadas a essas feridas. Quando eu olho para o meu passado,
ou mesmo eu fugindo dele, emoções serão processadas. E como que eu devo observar essas emoções? Dar atenção a elas para que elas também sirvam de base para o meu crescimento, para o meu autoconhecimento. Eu preciso processar, identificar e dar atenção a essas emoções associadas a essas feridas que foram criadas ao longo da minha vida. Melhorar relacionamentos. Experiências passadas não resolvidas podem interferir nos relacionamentos presentes. Aqui a gente também já falou em algum momento. Aquela menina que tem problema de relacionamento com seu pai. O quanto ela traz isso para a vida dela com relacionamentos com a figura masculina. Consequentemente, trazendo para dentro do seu lar quando ela se casa. Quando coisas lá no passado não são resolvidas. Experiências como essa citada agora com o pai, de alguma maneira, vai interferir no teu relacionamento atual. Então, como é importante você voltar lá atrás, se permitir processar essa emoção com a figura masculina. Se não resolvido, o que pode manifestar? Dificuldades de confiança, medo de intimidade ou reações exageradas a certos gatilhos. Então, busque sim resolver todas as experiências que você vivenciou lá atrás. Às vezes fala, poxa, mas meu pai não está mais aí, minha mãe não está, né? O meu familiar que eu tive problema, que de alguma forma houve um registro, um trauma, uma dor gerada, não está mais aqui. Mas para o teu cérebro, não importa, você vai voltar lá e você vai viver novamente. Você vai olhar para aquela dor. Quanto mais você olhar, menos impacto ela vai ter a cada minuto, a cada segundo que você olhar para essa dor. Liberar-se do peso emocional. Carregar o fardo do passado pode ser exaustivo e consumir nossa energia emocional e física, literalmente. Quantas pessoas nós conhecemos que elas se sentem tão cansadas, o corpo físico cansado dia após dia, parece que ela já levanta cansada, porque quando ela carrega esse peso emocional, o seu inconsciente ele constantemente está sob estado de alerta. Mais um dos benefícios de resolver o passado, o crescimento pessoal. Então, resolver o passado, ele nos desafia a enfrentar nossos medos e lidar com as adversidades que experimentamos. Eu tenho visto e vivenciado durante meus atendimentos nas sessões de terapia. Quando a pessoa ela volta e reprocessar esse essa diversidade, ou esse evento traumático lá atrás, e quando ela é desafiada a enfrentar o medo, e a oportunidade que essa pessoa tem de amadurecer emocionalmente e ser colocada no lugar onde ela deveria estar há muito tempo. Será que hoje, você, na tua idade atual, você está no estágio de vida que você deveria estar? Ou você se encontra aprisionada, emocionalmente falando, ao que você viveu lá atrás? E esse processo de crescimento pessoal, ele leva à autoconfiança e resiliência, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios futuros. Quando a gente fala de resolver o passado, quando isso não acontece, nós somos congelados emocionalmente. A gente usa isso na TRG. Então, quando isso acontece, você fica fixa em algum momento, em alguma fase da tua vida. E às vezes você toma atitudes que, quando você se dá conta, são imaturas, às vezes até infantis. Porque naquele momento de dor, de trauma que vem à tona, você é sequestrada por essa emoção. E você não se dá conta de quem realmente está gerindo a tua vida naquele momento. Isso é numa conversa, às vezes, com o marido, numa discussão, né, em família. E a resiliência, ela nem se faz presente. Eu caio, mas eu sei que eu vou levantar. Eu sofro aqui, mas eu sei que isso vai passar. Um amadurecimento emocional suficiente para ser resiliente diante de qualquer intempérie
ou o desafio que a vida me apresenta. Quando o passado não é resolvido, você é como se você estivesse permanentemente em uma situação de perigo. Então, o cérebro o tempo todo ele ativa um sistema de luta ou fuga. E é uma resposta automática, como se fosse um alarme emergencial mesmo, que ele manda respostas para várias partes do corpo. E sabe o que significa? Sobrevivência. Vamos voltar um pouquinho lá, milhares de anos atrás, a época das cavernas. O homem em si, né, tinha que estar com esse sistema de luta ou fuga muito aguçado, muito ativado, porque a qualquer momento podia surgir um tigre, né, um urso, e atacá-lo e devorá-lo. Nós herdamos esses genes dos nossos ancestrais. Então, ele ativa o sistema de luta-fuga quando a gente está numa situação de perigo. Há uma descarga de adrenalina. E quando há descarga de adrenalina, gera um estresse no nosso corpo. Quando nós estamos no sistema de alerta emergencial, o que acontece? A respiração começa a aumentar, o coração acelera, as pupilas se dilatam, os músculos são tensionados. O digestivo, nesse momento, né, que o sistema de alerta ele é ativado, não é necessário. Então, o que começa a acontecer? Aquela sensação na boca do estômago, né? Por que que nós, quando nós estamos em situação de perigo, nós não conseguimos, geralmente a gente não consegue comer, não desce, né? Devido a isso. E eu vou citar aqui uma situação de perigo bem básica. Quando você recebe o boleto para pagar. Como o cérebro, para ele, quando algo te soa negativo, para ele tudo, ele generaliza. Então, quando você recebe o boleto lá para pagar e você está naquele momento, né, sem condições de pagar, ou já tem um acúmulo muito grande de boletos, naquele momento, o teu cérebro entende que você está no sistema, uma situação de perigo. E ele vai começar a descarregar adrenalina. E tudo isso daqui, o que eu acabei de ler, vai começar a acontecer no seu corpo. Imagina isso acontecendo dia após dia. Coitado do nosso corpo, né? Por isso tantas doenças, gente. Tantas dores no corpo, os músculos tensionados o tempo todo, preocupação. Só que por que que um simples pagamento de boleto eu me incomodo tanto? Esse estresse ele é gerado numa desproporção à situação que eu não entendo. Porque algo muito pior lá atrás tem te aprisionado nessa situação de perigo, que o teu cérebro entende como perigo. Vocês estão entendendo por que que é importante resolver o passado? Para que quando você tem que pagar um simples boleto, você não se desespera. O cérebro ele envia todas as mensagens para que o corpo esteja preparado, pronto para a ação, de forma mais alerta e forte. Então, naturalmente, ele te prepara para você fugir, né, ou lutar. E isso tem um lado benéfico, gente, quando ele é moderado. Inclusive para a gente fugir, às vezes, de uma situação, né, que realmente há necessidade de fugir. Então, se o estresse ou alerta de perigo não se acalmar rapidamente, parte do cérebro, em vez de enviar só mensagens nervosas, também começa a mandar o quê? Respostas hormonais através do sistema sanguíneo. Para vocês terem ideia, em torno de 30 hormônios são liberados quando essa ativação do sistema de alerta acontece. E um dos primeiros hormônios a ser liberado é o cortisol, para que a gente tenha energia suficiente para agir, né? Só que vamos analisar mais um pouco. Imagina uma quantidade de cortisol sendo liberada no nosso corpo de tempo em tempo. O quanto isso vai nos prejudicar? Quanto mais você fica nesse sistema de alerta, o tempo todo hormônios são liberados. E há um descontrole, há uma desordem no corpo. Esse sistema nervoso simpático, então, ele ativa o sistema de luta ou fuga, gente, em questão de segundos. E, e ocorre tudo inconscientemente. A gente não pensa nisso.
Então, se esse perigo continuar, mais hormônios são liberados. Aí você vai lá fazer o exame de sangue, né, na tua rotina. Tudo alterado. Aí você não sabe por quê? E a medicina também não consegue descobrir. Porque o seu passado precisa ser resolvido. Para que no presente você tenha esse controle de não se assustar por qualquer coisa. E para que esse sistema de alerta emergencial não seja ativado todo o tempo. Gente, quando esse estresse, que esse sistema de alerta continuamente causa no nosso corpo, em todo o nosso sistema, eles podem ter, na verdade, eles têm, né? Efeitos negativos na saúde física e mental. E aqui, até eu trouxe mais essa questão também, né, da nossa saúde mental. É algo muito crescente. Causa ansiedade, depressão, dores de cabeça, como já falamos, problemas para dormir, comer de uma forma não saudável. Por quê? Devido aos níveis altos de cortisol no corpo. Então, pode causar também problemas de digestão, queimação no estômago, entre outras variadas complicações e sintomas. E isso quando não vai aí para algo muito pior, né? Doenças aí críticas, como câncer, mal de Alzheimer e assim vai. Você precisa voltar e resolver o teu passado. E quando todo esse sistema de alerta ele não desliga nunca, algo muito mais grave pode acontecer, de afetar o nosso sistema imunológico, onde nós ficamos doentes continuamente. E isso quando o nosso próprio corpo não começa a nos destruir de dentro para fora, né, com as doenças aí autoimunes também tão crescentes, tão faladas, né, nesses últimos tempos. Aqui eu falei bastante do corpo, mas eu trago aqui também a questão do fortalecer do espírito, porque quando você não consegue voltar e resolver o teu passado, esse tripé do viver que a gente tanto trabalha aqui, não tem como você equilibrá-lo. E agora eu quero falar um pouquinho o que as últimas pesquisas começam a dizer quanto ao estresse. E que esse estresse, quando a gente fala em estresse, é toda essa questão, né, desse sistema de alerta, que sempre está ligado, ativado, né, se a pessoa não tratar do que tem que ser tratado. E o que acontece? Ela tem um efeito em nossos genes. Gente, eu não sei se isso daqui vocês já viram falar, mas já há estudos, as últimas pesquisas comprovam que isso pode ser passado de geração para geração. Então, todo o estresse que você está vivendo hoje, ou que seus pais já viveram, né? Nós já recebemos, né? Infelizmente, já recebemos. Mas o quanto a partir de agora nós podemos orientar os nossos filhos e netos a não continuar passando, né? Genes com essa alteração, predispostos a doenças, a depressão, a condições, em geral. Esse estresse gerado nos genes, ele não é um efeito direto no nosso DNA, mas o que ele tem? Uma influência indireta, com portas abertas para enfermidades. E quando se fala em enfermidade, a gente não está falando só do corpo, não. Nós estamos falando de enfermidade da alma. Nós estamos falando aqui de desfalecer do espírito, para vocês entenderem o quanto isso é importante. Mais uma questão aqui, esse evento traumático, ele está sendo estudado há mais de 40 anos. E nesses estudos, a memória emocional, ela é ativada novamente e scanners, quer dizer, tem mostrado aquela parte do cérebro modificada, mostrando que o trauma teve um efeito físico no cérebro. Vocês conseguiram entender? Imagens mostram um cérebro modificado devido a efeitos de eventos traumáticos. Vocês terem uma ideia, pessoas hoje entre 80 e 90 anos que enfrentaram o Holocausto, elas estão sendo estudadas, e esses estudos aqui têm demonstrado, né, por imagem, como que o cérebro dessas pessoas estão hoje. E eles já comprovaram também nos seus filhos e nos seus netos. Inclusive a diminuição de massa cinzenta.
Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, falei assim, meu Deus, que triste, porque Deus nos fez perfeitos, para funcionar tudo bonitinho, tudo certinho, né? Mas tanto sofrimento que veio, sim, pela origem do pecado do homem. Então, o quanto nós poderíamos estar muito melhores do que nós somos hoje, mas devido a todo esse sofrimento dos nossos antepassados, nós também estamos colhendo. Esses traumas, eles podem causar mudanças epigenéticas. A epigenética, ela estuda, é a ciência que estuda a alteração dos nossos genes, a alteração e a expressão dos nossos genes, né? E isso significa o quê? Que os efeitos dos traumas podem ser herdados biologicamente, né? Comprovando mais uma vez aqui. Mesmo que as experiências traumáticas em si não sejam vivenciadas pela geração seguinte. Aqui, gente, eu tiro mais uma coisa. Hoje existe N alternativas para cura emocional, como também a cura física. Mas tem coisas, situações, que às vezes a gente não consegue entender por que nós estamos vivendo, ou por que que alguém está vivendo, né, passando por aquilo e parece que não há resolução para aquilo. Que a ciência, né, que estuda a epigenética, que estuda os genes, ela já comprova que isso pode ser herdado biologicamente sem a pessoa ter vivido aquele trauma. Então, vocês imaginam a situação, já chegam os nossos traumas e dores, né, da nossa infância, que a gente vive desde o útero da nossa mãe. Aí, mais os herdados biologicamente, os traumas herdados biologicamente, como que nós, seres humanos, vamos dar conta de tudo isso? E hoje, um dos maiores problemas mais suscetíveis na atualidade são os problemas relacionados à nossa saúde mental. Só que eu quero dar as boas novas, que há sim solução para tudo. Por quê? Primeiramente, porque Jesus veio para curar aquele que foi traumatizado e restaurar a ordem natural e de funcionamento do nosso corpo. Primeiro lugar é Ele, aonde a nossa vitória, a nossa cura, toda a cura emocional, espiritual do nosso corpo, Ele já venceu por nós. Quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Então, há esperança sim. Quer você creia, quer você não creia, Ele fez por você. E tem mais uma boa nova aí, que Deus nos capacita, nos dá discernimento ao homem e inteligência. Já se comprova que novas células nascem na amígdala do cérebro. Nós temos duas amígdalas, né? Na garganta, do cérebro, que trata das emoções inconscientes. Elas podem formar novas memórias. De que forma? De que forma eu posso trabalhar isso? Começar a trabalhar na minha vida isso. Essa frase aqui é do Tony Robbins. Metade das dores que você carrega, a ação cura. Jesus já fez a parte dele lá na cruz. Eu acredito plenamente. Mas há algo que você precisa fazer. E muitas das vezes, sozinha, você não consegue. Você precisa, sim, buscar ajuda, exigir um profissional, conversar com alguém, externalizar o que você está falando, está passando. Mas hoje eu quero fazer aqui algo diferente e muito especial para você. Eu coloquei lá no grupo, não sei se vocês assistiram, quem está aqui comigo ao vivo, mas se não pode assistir, depois assiste. Eu coloquei lá, né, um Reels de um médico, um neurologista, onde ele fala do poder da oração. Como um médico, ele comprova isso nos seus pacientes, né? Poder da oração, da intercessão. Essa oração que eu vou apresentar agora para vocês, ou melhor, eu vou fazer com vocês, ela é uma oração de cura para o nosso bem-estar integral. O que que significa isso? Nós vamos trabalhar todo o nosso corpo. Nós vamos partir para uma ação. Quando você parte para ação, coisas acontecem. Coisas começam a se moverem a teu favor. Eu vou estar lendo essa aqui no meu celular, essa oração. Essa oração, ela foi adaptada por mim, especialmente, né, para atendimento para mulheres. E aqui toda a dor, tanto emocional quanto física, e até mesmo espiritual, vai ser trabalhada nessa oração. Talvez vocês nunca viram esse tipo de oração.
Eu vou ensinar aqui também, né, a respiração que eu utilizo na minha terapia para vocês, para que neste momento o cérebro seja oxigenado, né, para que vocês recebam essa cura que vocês necessitam. Eu não sei exatamente o que que você necessita, mas eu só sei que essa oração vai alcançar, desde que você se permita e se abra para este momento. De tempos em tempos, durante a oração que eu estarei declarando aqui, você vai de tempos em tempos respirar. E também, em alguns momentos ali, se você quiser, né, e puder colocar a mão, conforme eu vou falando dos órgãos, né, que estarei aqui declarando a cura para cada órgão, para cada sistema do nosso corpo. Você fica à vontade de colocar a mão. Se você quiser abrir os braços depois, levantar os braços, fique à vontade em forma de receber, tá bom? Vai ser uma oração, ela não é muito curta, mas acho que vocês nem vão perceber o tempo passar. Meninas, então vamos lá, inspirar por 3 vezes, junto comigo. Inspira, enchendo bem a barriga de ar, solta devagar pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Aí eu vou começar. Oração para liberar o corpo do choque, medo, trauma e terror. Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, peço que remova do meu corpo todo choque natural, trauma, medo e terror das seguintes partes: células do meu corpo. Ordeno que meu corpo se purifique de resíduos metabólicos acumulados, poluição, respostas impróprias ao estresse crônico e toxinas nas células. Ordeno que todas as frequências, oscilações, espectros, polaridades, campos eletromagnéticos e harmônicos em um nível celular sejam trazidos para a ordem divina. Ordeno que o meu sistema imunológico e todos os sistemas biológicos e químicos do meu corpo retornem ao estado ideal de plena saúde e equilíbrio. Minha pele se liberta de qualquer aflição, inflamação, doença ou desconforto. Restaure sua integridade e saúde, que minha pele seja um reflexo da sua beleza e cuidado. Meus órgãos. Aqui vocês ficam à vontade, se quiserem colocar, né, no coração, no pulmão, onde vocês conseguirem e quiserem. Meus órgãos sejam plenamente restaurados à sua função ideal, livres de doenças, desequilíbrios ou qualquer outra condição prejudicial. Que cada órgão opere conforme o plano divino estabelecido por Deus. Coração, liberta o meu coração de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua saúde, função e ritmo regular. Pulmões, liberta os meus pulmões de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua capacidade de respirar livremente e purificar meu corpo com oxigênio. Fígado, liberta o meu fígado de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua função de desintoxicação e metabolismo saudável. Rins, liberta os meus rins de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua capacidade de filtrar e eliminar toxinas do meu corpo. Intestinos, liberta os meus intestinos de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua saúde, movimentos regulares e absorção adequada de nutrientes. Estômago, liberta o meu estômago de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua função digestiva e alivia qualquer desconforto ou dor. Pâncreas, liberta o meu pâncreas de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua função na regulação do açúcar no sangue e na produção de enzimas digestivas. Vesícula, liberta minha vesícula biliar de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua função na digestão de gorduras e evita qualquer bloqueio ou inflamação. Baço, liberta o meu baço de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua função no sistema imunológico e na produção de células sanguíneas saudáveis. Sistema digestivo, liberta todo o meu sistema digestivo de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua harmonia e equilíbrio para uma digestão eficiente e saúde gastrointestinal. Senhor Jesus, peço pela tua cura e restauração completa em todos os meus órgãos, que eles funcionem de acordo com o teu plano original para a minha saúde e bem-estar integral. Agora,
meus músculos, ligamentos, tendões, articulações, cartilagem, ossos e medula óssea. Senhor, libere e cure cada parte do meu sistema músculo-esquelético. Restaure a força, flexibilidade, integridade dos meus músculos, ligamentos, tendões, articulações, cartilagem, ossos e medula óssea, que eu possa mover-me livremente e sem dor. Meu sistema nervoso, do tronco cerebral até as terminações nervosas. Senhor Jesus, libere e restaure meu sistema nervoso. Cure qualquer dano ou desequilíbrio desde o tronco cerebral até as terminações nervosas em todo o meu corpo. Que meus nervos transmitam corretamente os sinais e que meu sistema nervoso esteja em harmonia e saúde. Minha mente, nos níveis consciente, subconsciente e inconsciente. Senhor, liberte minha mente de qualquer pensamento negativo, medo, ansiedade ou confusão. Renove minha mente e alinhe-a com a sua verdade e paz. Cure qualquer trauma ou ferida emocional que afete minha mente, consciente, subconsciente e inconsciente. Minhas emoções, vontade, identidade e espírito. Senhor Jesus, liberte minhas emoções de qualquer dor, tristeza, raiva ou negatividade. Restaura minha vontade para seguir a sua vontade e propósito para a minha vida. Fortaleça minha identidade em Cristo e cure meu espírito de qualquer ferida espiritual. Que eu experimente plenitude e paz em todas as áreas do meu ser, meu fluxo sanguíneo e meu DNA. Senhor, libere e cure o meu fluxo sanguíneo, purificando-o de qualquer doença, bloqueio ou desequilíbrio. Restaure a saúde das minhas células e equilibre meu DNA. Que meu corpo seja fortalecido pela vida e energia que flui em meu sangue, conforme a sua intenção divina. Peço que meu DNA seja restaurado com todos os componentes da linhagem dos meus ancestrais. Peço que a ordem e a sequência corretas sejam estabelecidas em meu DNA. Peço a restauração da saúde, riqueza, bênção e favor que deveriam estar presentes em minha estrutura de DNA. Peço que a maldição do pecado de Adão seja revertida em meu DNA e que a bênção original seja restaurada na minha família. Peço a liberação dos componentes do meu DNA, que foram aprisionados ou comercializados ilegalmente pelos meus ancestrais para gratificação instantânea. Peço a restauração da vibração correta nos elétrons, que conectam as partes elementares do meu DNA e nas ligações químicas. Amígdala e hipotálamo. Senhor Jesus, liberte minha amígdala e hipotálamo de qualquer resposta de alarme excessiva, medo ou ansiedade. Restaure-os ao seu funcionamento natural, equilibrando minhas emoções e respostas ao estresse. Que minha mente e corpo estejam calmos e em paz, confiantes em sua proteção e cuidado. Meu sistema endócrino. Peço pela tua cura e restauração em cada um dos componentes desse sistema, glândula adrenal, tireoide, paratireoide, hipófise, pâncreas, hormônios, açúcar no sangue, desmineralização óssea, ciclo reprodutivo. Senhor Jesus, em nome do poder do Espírito Santo, clamo a Ti para remover todo choque natural, trauma, medo e terror que afetam o sistema reprodutivo de uma mulher. Que cada componente funcione de acordo com seu plano original para a fertilidade e saúde feminina. Útero. Libera o útero de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua saúde e capacidade de abrigar e nutrir uma vida. Ovários. Liberta os ovários de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua função hormonal e a produção regular de óvulos. Trompas de falópio, liberta as trompas de falópio de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua capacidade de permitir a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Colo do útero, libera o colo do útero de qualquer choque, trauma, medo e terror. Restaura sua saúde e função de proteção do útero. Menopausa. Peço pela cura e restauração durante a fase da menopausa, que qualquer choque, trauma, medo e terror que afetem essa transição sejam dissipados.
que os sintomas desconfortáveis, como ondas de calor, alterações de humor e problemas de sono sejam aliviados, que o equilíbrio hormonal seja restabelecido, promovendo o bem-estar físico e emocional durante essa fase de transição, que a mulher encontre conforto e aceitação nesse processo natural do corpo. Peço pela saúde óssea durante a menopausa, para que a desmineralização óssea seja prevenida ou minimizada, que os ossos permaneçam fortes e saudáveis, reduzindo e eliminando o risco de fraturas e osteoporose. Todas as memórias não cognitivas e pré-verbais. Senhor, peço que libere e cure todas as memórias não cognitivas e pré-verbais em minha mente, formadas durante os estágios iniciais da minha vida, desde o útero de minha mãe até os primeiros anos de minha vida, quando eu ainda não possuía a capacidade de processar essas experiências de forma consciente ou expressá-las por meio de palavras. Que qualquer trauma, medo ou choque registrado nessas memórias seja curado e transformado pela sua graça e amor. Liberte-me de quaisquer bloqueios ou influências negativas que essas memórias possam ter em minha vida presente. Todas as memórias cognitivas e verbais associadas ao choque, trauma, medo ou terror. Senhor Jesus, liberte e cure todas as memórias cognitivas e verbais associadas ao choque que experimentei. Que todas as lembranças dolorosas, medos e traumas relacionados sejam banidos e substituídos por paz, cura e compreensão. Renove minha mente e ajude-me a processar essas memórias de uma maneira saudável e restauradora. Senhor Jesus, peço que liberte e cure todas as memórias cognitivas e verbais associadas ao choque, trauma, medo e terror que vivenciei. Que todas as lembranças dolorosas, experiências traumáticas e os sentimentos negativos relacionados sejam completamente curados e transformados pela sua graça e amor. Que o poder do seu Espírito Santo penetre em cada lembrança e memória, trazendo cura profunda e libertação. Desfaça todas as conexões negativas e os padrões de pensamento prejudiciais que estão associados a essas memórias. Traga luz à escuridão, restauração à dor e paz ao medo. Peço que o Senhor restaure minha mente, eliminando qualquer influência negativa dessas memórias em minha vida diária, que eu seja capaz de processar e compreender essas experiências de uma maneira saudável e transformadora. Capacita-me a seguir em frente, deixando para trás os efeitos prejudiciais dessas memórias e me permita viver uma vida de liberdade e plenitude. Confio em seu poder de cura e redenção, Senhor Jesus. Em seu nome peço que todas as memórias cognitivas e verbais associadas ao choque, trauma, medo ou terror sejam curadas e restauradas. No nome poderoso de Jesus, eu reivindico e chamo de volta qualquer fragmento de mim que tenha sido levado, roubado, extraviado, abandonado. Ordeno que você retorne a mim agora, completamente restaurado e salvado e saudável, que restaure meu cérebro à sua homeostase natural e estabeleça novas conexões neurológicas com o centro da alegria. Encha minhas células com sua paz, amor e alegria. Convido sua presença. Traga meu corpo a um lugar de descanso e preencha as áreas limpas com seu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro que sou completa e inteira. Recebo de volta tudo o que me pertence, em espírito, alma e corpo. Que a plenitude do meu ser seja restaurada e fortalecida conforme a vontade de Deus. Agradeço, Senhor, pela sua fidelidade em trazer de volta o que foi perdido. Confio em sua bondade e no seu poder de restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninos? Que assim seja. Eu quero abrir agora para feedbacks, para experiências, o que que vocês entenderam, perceberam, a seriedade, né? O quanto a gente tem que se dar conta de resolver o passado. Tudo que foi trabalhado aqui está dentro da linha da segurança psicológica familiar. Como que eu vou criar um ambiente seguro para a minha família se eu não resolver o meu passado?
E se eu também não ensinar aos meus como resolver isso? Foi uma oração assim bem forte e bem completa, sim, em todas as áreas, né? É muito forte mesmo. E a gente não consegue avaliar o quanto que nos afeta, as nossas emoções nos afetam. E esse tempo que a gente está tendo desses estudos do tripé do viver, ele está trazendo muito à tona o entendimento para a gente a respeito de tudo isso, para que a gente possa aprender a lidar. E esse fato de ir lá para o passado e reviver tudo de novo e se permitir ser curado, não é nada fácil de enfrentar, mas é extremamente necessário. É isso que eu estou aprendendo. Nós não crescemos em dia de festa, né? Nós crescemos no deserto. É ali que nós somos testados e fortalecidas, né? Então, o quanto é importante a gente se permitir para essa transformação. Eu tenho acompanhado, e eu não sou de acompanhar muitas notícias, né? A TV eu nem assisto, né? Mas a gente ouve falar, de repente você está ali, né, no celular, vem, aparece, né? Ou está num grupo ali, coloca as notícias e acaba vendo, né? E cada vez mais impressionante tem acontecido. O que isso tem gerado de desesperança de uma pessoa chegar a tirar a própria vida. Eu não sei se você tem acompanhado também o avanço aí da inteligência artificial, né? E o que esse sistema tem feito, e às vezes a gente nem percebe com os nossos filhos, adolescentes, jovens. Há um sistema grandioso, aonde eu falo assim, eles não querem nossos filhos pela metade, eles querem por inteiro. Eles não querem vocês jovens, Eliana, pela metade, né? Eles querem por inteiro. Só que eu também decidi, como mãe, como pessoa, como mulher, que eu também não quero meu filho pela metade, que eu não quero meu marido pela metade, que eu não quero a minha família pela metade, que eu não quero vocês aqui pela metade. Eu quero vocês, eu quero meu filho, eu quero meu esposo, eu quero a minha família por inteiro. E nessa questão, uma guerra muito grande, muito maior do que a gente consegue ver com nossos olhos naturais e imaginar. Essa guerra é um nível, a um nível espiritual, né? Então, quando a gente vê sistemas aí se organizando a nível mundial para destruir, primeiramente, a mente, alienar e controlar, e infelizmente eu vejo que grande parte das pessoas nem ao menos questionam, é muito triste. Então, nós precisamos abrir os olhos para que esse tipo de sistema não nos engula. E para que a gente não, daqui a pouco, não esteja aí num padrão comportamental de zumbi, de soldadinho, né? Padrãozinho, eu falo assim pro meu filho. Cuidado, que é isso que eles querem. E aí a gente envolve muito todos os sistemas. Aí entra o sistema indústria farmacêutica, alimentícia, universitária, política e assim vai, gente. Escolar, né? Quanto nós estamos atentos a esse tipo de coisa para questionar e se levantar contra esse tipo de coisa, nós precisamos enfrentar. Só que eu faço a seguinte pergunta: como que nós vamos enfrentar aprisionados emocionalmente no passado, agindo hoje como meninas, não como mulheres? No nosso estágio atual que nós devemos estar. Quando estamos aprisionadas lá atrás, com um problema com o nosso pai, com a nossa mãe, ou com algum evento traumático, você jamais vai conseguir enfrentar alguma coisa tão séria como está acontecendo neste mundo. E que nós devemos começar a enfrentar de frente. Isso só acontece quando eu resolver. Vocês conseguiram entender, de fato? Sim, sim. Quando tu falou assim sobre resolver o passado, né? E esse final de semana nós tivemos então um jogo lá do meu filho e tava eu numa arquibancada e o pai dele na outra. A gente não tem muito contato, assim, a gente é um pouco distante, assim, não tem um diálogo para sentar e conversar sobre assuntos do meu filho, né? Porque fazem mais de 13 anos que a gente não tá junto. E eu disse pra minha mãe assim, ai, que ódio desse guri. E daí minha mãe me olhou e falou assim, tu ainda gosta dele? E olha, que vou dizer assim, ó, que me doeu a pergunta dela. Eu não respondi pra ela, mas eu sei a resposta. E como é que pode, né? É mexer no passado que a gente começa a repensar em certas coisas, o que a gente faria hoje, o que a gente não faria, ou o que poderia ter feito, enfim. N coisas, assim, parece que vem tudo que nem borbulhas na barriga, assim, né? E sobre o que a gente traz dos nossos pais, né? Tem coisas que eu não gostaria de fazer hoje,
E eu faço igualzinho a minha mãe. Uma das coisas, assim, que a gente conversou faz um tempo já, a questão do ter medo, né? De ter medo de atravessar a rua, por exemplo, de me desafiar num processo seletivo, por exemplo, de me arriscar num novo emprego, de me arriscar de fazer uma carteira de motorista, sabe? Tem gente que dá a cara a tapa e vai lá e faz, né? Tem gente Uhum. que não tem medo, simplesmente levanta e vai, né? Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa freada na vida, entendeu? E aí, conversando com minha mãe, ela vê assim, eu te escuto falar e parece que sou eu que tô falando. E agora, quando tu falou, eu me lembrei disso também, sabe? Uhum. Então, e daí tu falou assim, é esse lugar mesmo que tu deveria estar? É esse lugar, o teu lugar hoje? E eu, não é esse meu lugar, não é aqui que eu já devia estar muito além, sabe? Eu já devia ter feito muito mais coisa. Eu já devia ter, sei lá, já devia ter feito a minha faculdade, devia ter tido meu carro, já, sabe? E não é Uhum. por falta de aviso, né? É o não querer, sabe? É depois eu faço, agora não. Colocar outras coisas fúteis na frente do que de fato há de se fazer, entende? Então, para mim, é muito forte isso. Uhum. Eliana, quer acrescentar algo? Bem, mais uma vez, obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Sobre o assunto tratado aqui, já alguma vez eu enviei uma mensagem à Juliana porque eu estava a passar por uma situação em meu relacionamento. Eh, e a Juliana perguntou-me por que que eu estava a me sentir assim, o que é que eu vivi. Eu expliquei sobre os meus relacionamentos passados, mas ela me perguntou, além dos relacionamentos passados, o que é que eu vivi? Foi a relação dos meus pais que eu vi e eu tinha medo de viver pela mesma situação. Eu tinha muito medo de viver pela mesma situação com a minha relação. Então eu vi que o tempo foi passando e o meu cérebro foi despertando que eu estava em perigo. Eu precisava sair dessa relação porque eu iria viver as mesmas situações que os meus pais viveram. E com o tempo, né, eu fui meditando a palavra e eu sou cristã. Eh, eu meditei uma vez em 1 de João, capítulo 4, o verso 18, que diz que quem ama não tem medo. E quem tem medo não ama. E eu comecei a me perguntar, se eu sou cristã, eu digo que tenho a Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, por que que eu tenho medo? Por que que eu tenho medo de ser abandonada, de ser de ser deixada de viver pelas mesmas situações que meus pais viveram? Por quê? Eu tenho é que ficar contente, porque eu tenho um Deus que ele não abandona os seus filhos. Eu tenho que ficar feliz com ele. E eu fui me perguntando quais são os medos que eu tenho, quais são os medos que eu tenho enfrentado. Por exemplo, a Patrícia, ela disse sobre o medo de atravessar de uma rua para outra. Eu tenho esse medo porque eu uma vez quase fui atropelada. E não foi porque a culpa foi minha, não. Foi do motorista. Eu estava passando, estava na passadeira. O motorista deu prioridade para eu passar, mas o outro não. E desde aí eu passei a ter medo de atravessar a rua. Tenho que estar sempre acompanhada. E também, eu tenho carteira de condução, mas eu não conduzo porque eu tenho medo. Houve uma vez que eu sofri um acidente e o carro bateu logo na minha porta. Quem sofreu fui eu. E desde aí eu fiquei com medo de conduzir. Até hoje eu tenho uma carta de condução, mas, bem,
Já tenho conduzido, mas eu dificilmente prefiro andar como pendura. Mas graças a Deus eu tenho enfrentado os meus medos, tenho notado uma grande melhoria em mim. Por exemplo, a minha relação, desde o dia em que eu conversei com a Juliana, fui tentando enfrentar mais os meus medos sobre a minha vida emocional. A minha relação tem ido muito, muito, muito bem, graças a Deus. Muito bem. Bom, é muita coisa, né, para a gente enfrentar no dia a dia. Precisamos resolver o mais urgente possível. E simples não é, nem um pouco, né? E eu sempre falo, enquanto a gente estiver nesse mundo, nós vamos estar resolvendo esse tipo de coisa. Não é para não é para criar desesperança de forma alguma, mas sim para criar o quê? Senso de emergência. Uhum. Se a Bíblia já fala, basta cada dia o seu mal, eu vou ficar ainda aprisionada no que eu vivi lá atrás? Não dá mais. Não dá mais. Hoje, ontem eu estava preparando essa aula, né? Hoje, concluindo, assim, eu falei assim, Deus, tá, eu vou falar. Tem muita coisa aqui que eu não sou especialista, né? Eu sou terapeuta, sou especialista em emoções, mas eu vou buscar estudos para trazer para vocês que comprovem que dão base, né, para o meu trabalho, para naquilo que eu acredito, né? Então eu trago aqui, e eu sempre vou para a base científica e para a base bíblica também, né? Então não dá mais para esperar. E claro que chega aquele momento que você precisa de uma mão, que eu tenho falado aqui. Muitas vezes sozinho você não consegue. Mesmo você assistindo uma aula, assistindo ali, ou lendo um livro, às vezes você não consegue. Poxa, eu leio ali, né, uma história de alguém de superação, né, que superou algo que eu quero e preciso superar. Mas e por que que eu não consigo? Fulano conseguiu. Porque, primeiramente, nós somos diferentes. Cada um é único e especial. E aqui, aquela pessoa, às vezes, colocou a história naquele livro, foi uma história dela, né? Claro que serve de inspiração e de exemplo, mas não quer dizer que para nós vai funcionar da mesma forma. Por isso que buscar, em algum momento da nossa vida, realmente essa mudança efetiva do que eu preciso fazer e porque entender por que que eu não estou conseguindo se faz fundamental. E eu também quero aproveitar aqui mais uns minutinhos para me colocar à disposição de vocês, né, para vocês conhecerem, sim, a terapia que eu trabalho, né, numa sessão de orientação gratuita. Eu também vou abrir ali no grupo essa semana, uma análise de leitura corporal e comportamental, para cada uma ali, né, que quiser, obviamente, né, porque você precisa conhecer como que o teu traço de caráter, durante a mielinização, ou seja, a formação, né, desde o seu nascimento até ali os teus 7 anos, 6, 7 anos. Por que que você é do jeito que você é, né? E muitas coisas você nem lembra. O que acontece nessa primeira infância? A amígdala, que é onde é guardada as memórias inconscientes, né? A amígdala aqui na nossa mente, na nossa cabeça, ela é bem desenvolvida na infância. Enquanto o nosso hipocampo, que guarda as memórias conscientes, ainda não. Então, por isso que a gente não lembra de muita coisa ou quase nada de eventos traumáticos vivenciados lá na infância, principalmente ali do 0, 5, 6 anos. Só que isso não quer dizer que por não lembrar eu não esteja sendo afetada na minha vida presente. Vocês entenderam? E como que se descobre isso? Cara, numa aula como essa, eu posso dar direção e até instigar para vocês buscar conhecimento, né, na área. Isso aqui é óbvio, né, gente? Mas chega um momento que tem que buscar sim um profissional. Dependendo da situação, precisa às vezes iniciar com medicação, né? Por um tempo, um período pelo menos, né? Que não cause dependência, lutar para não ter essa dependência, né, de medicação. Mas algo vocês têm que fazer. Algo tem que ser feito. Não dá mais para ficar assim. Porque a gente não está falando só de nós. Nós temos toda uma geração. Nós somos responsáveis. A Eliana ainda é solteira, mas ela já é responsável por uma geração aí na frente. Quando ela casar, quando ter os filhos dela, né? Como nós aqui que já somos mães,
Nós já somos responsáveis por uma geração. E a partir de agora, o que que eu quero deixar de legado para essa geração? É informar e corrigir. Podemos corrigir ainda. A epigenética está aí para que comprova que há sim forma, novas células nascem, novos neurônios, já é comprovado que antes só se falava em morte de neurônio, hoje se fala também em novos neurônios. Então é possível, mas desde que haja ação. Então me coloco à disposição aqui para vocês que estão aqui ao vivo e também para você que vai assistir depois esse vídeo. Por favor, dê uma chance a você e busque esse teu momento de mudança efetiva, né, de entender e resolver o seu passado.